Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e vamos com mais uma visão semanal hoje, dia 3 de junho de 2024, e vou trazer para vocês quais são as principais informações para a semana, o que vai movimentar os mercados e principalmente quais são as notícias mais relevantes. Se você é novo no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar para acompanhar tudo que a gente tem lançado diariamente para vocês e, óbvio, né, toda novidade sobre o mercado financeiro com foco no internacional. Bom, vou passar inclusive para a tela completa. Aqui na apresentação eu vou passar um pouco mais no detalhe, desde mercado asiático, mercado europeu, mercado americano. Essa semana é uma semana recheada, tem muitas informações, muitos dados, mas a gente não precisa acompanhar todos 100%. Se a gente souber quais são os principais e aqueles que podem movimentar o mercado, já serão suficientes. E essa é a ideia, de eu tentar passar de uma forma mais simples, né? E principalmente quais são os dados mais relevantes. E bem, essa semana a gente tem uma decisão de taxas de juros muito importante, que é a do BCE, do Banco Central Europeu, que vai acontecer na quinta-feira. E praticamente essa decisão de taxas já está quase certa de receber uma redução nas taxas de juros. Então, o mercado basicamente está todo nessa expectativa. Vai ser o primeiro banco a reduzir as taxas de juros depois, né, dessa leva de alta de taxas que a gente vem acompanhando com os níveis elevados de inflação. Então, vou trazer aqui para vocês um resumo um pouco mais sobre os mercados de modo geral, tá? Então, como eu estava comentando anteriormente, uma série de relatos importantes que a gente vai conhecer essa semana, tanto dos Estados Unidos, em particular o mercado de trabalho, e essa semana a gente vai ter payroll na sexta-feira. Então, para quem sabe e acompanha, mercado de trabalho nos Estados Unidos é um fator inflacionário bem importante de acompanhar. Então, se a gente tem uma geração de empregos muito forte, isso pode pesar na inflação e afastar a possibilidade de redução das taxas de juros. Então, por isso que essa semana é uma semana extremamente relevante, tá? Então, payroll toda primeira sexta-feira do mês. Se você não sabe o que significa, eu vou deixar aqui na descrição também o link que eu fiz recentemente sobre um vídeo que explica sobre o payroll e assim você também já consegue entender e saber os impactos dele nos seus investimentos. E também a gente vai ter movimentação no euro e no dólar canadense, porque é esperado que o BCE e o Banco do Canadá realizem seus primeiros cortes nas taxas de juros esta semana. Então, toda uma expectativa sobre essas possibilidades, e isso poderia trazer, então, muita variação. Vai depender, principalmente do tom que o Banco Central vai deixar. Por mais que ele reduza, mas se ainda assim ele der um tom mais hawkish, de manutenção, de repente, dessas taxas de juros, pode favorecer a moeda, mas, em teoria, era para enfraquecer com a redução das taxas, tá? Então, vamos trazer aqui um olhar um pouco para o mercado asiático. Eu vou trazer as informações, depois a gente passa para o gráfico também para analisar, e assim a gente vai mostrando como que tá, regiões de preço, coisas do tipo. Bom, falando de Japão, sinais recentes do mercado financeiro japonês indicam uma possível crise, tá? Com rendimentos das obrigações do governo em máximos de 13 anos e o ien no mínimo dos últimos 34 anos. Então, eu tenho os rendimentos do governo numa taxa alta e o ien muito desvalorizado, a moeda do Japão muito desvalorizada. A combinação de rendimentos elevados e uma moeda enfraquecida sugere tensões significativas. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma taxa de juros, né, de títulos, de obrigações muito alta, ele é um custo maior para a emissão de dívidas, então o governo custa mais para se financiar. Então, isso pode ser também complicado e traz desconfiança para os consumidores, né? Principalmente na capacidade de pagamento, porque é uma dívida com juros muito maior. E quando eu tenho uma moeda mais fraca, falta confiança também na economia. Então, pode aumentar os custos das importações e piora também o déficit comercial, tá? Sem contar nas saídas de capital, que pode acontecer do Japão. E isso traria ainda uma crise ainda mais, né, assim, mais forte ali para a economia japonesa, tá?
Então, a princípio, nós temos esses dois cenários aí para o Japão. De momento, o que a gente tem? Vamos passar para o gráfico para a gente dar uma olhada, a princípio, quais são as principais movimentações. Então, o SDJPY, que mede a força do Ien frente ao dólar, né, o dólar frente ao Ien, ele está sendo cotado na região de 156 e 100 e 200 aproximado, tá? Chegou a bater os máximos em 160, teve uma intervenção, corrigiu, agora tentando, né, vem de mínimos crescentes. A ideia é que a gente acompanhar a região de preço de 157, até um pouco acima também poderia atingir. Aqui ele está fazendo um mínimo crescente, então pode, se romper, região de 23,6, seria em torno de 155, 480 aproximadamente, caso ele venha corrigindo um pouco além, né? E, caso contrário, ele se mantenha sobre isso, a gente tem regiões aqui também que seriam em torno de 157, um pouco acima. Pode gerar resistência também nas regiões de 157. O Nikkei, que é o índice, né, do Japão, ele corrigiu recentemente, bateu nos 37 mil pontos e vem numa leva ali também de mínimos crescentes, tá? Apesar aqui de ter atingido também mais um mínimo recente, nas regiões, ó, um mínimo crescente em 37.900, tá? E tá tentando se manter agora sobre as regiões de 23,6. Esse detalhe, mais que nada, ele se mantendo nas regiões de 23,6, segue num sentimento, dá, né, um sentimento um pouco mais de alta. E a gente teria um próximo nível que a gente considera na resistência anterior, que foi o último máximo aqui nas regiões de 40 mil aproximado, tá? Para o calendário da semana, se a gente ver aqui, então, os países mais envolvendo a parte asiática, desde Austrália, China e Japão, tá? Então, nessa semana, aqui eu vou deixar só alto e médio impacto, tá? Então, quero saber aquilo que é mais importante. Se vocês colocarem todos os países, todos os impactos, vai aparecer muita informação para o calendário dessa semana. Mas a gente vai começar a filtrar aquilo que de fato é mais importante. Então, a gente vai conseguir medir os PMIs, principalmente da parte de serviços, que é bem interessante, que estimula exatamente a economia. PIB para a Austrália, então vai medir crescimento aqui, então vai ser bem interessante, apesar da expectativa estar de manutenção. Esse vai ser do primeiro trimestre, então bacana, e a parte de balança comercial da China. Aqui a expectativa é de uma redução do balanço, então pode trazer um sentimento um pouco negativo nos mercados, caso venha principalmente uma redução ainda maior dessa balança comercial. E depois, no próximo domingo, a gente tem PIB também para medir a evolução da economia japonesa. Então, dentro daquilo que eu tenho comentado com vocês, principalmente da questão das taxas de juros dos títulos a 10 anos, num patamar muito alto e uma moeda desvalorizada, acompanhar também como vai estar o crescimento da economia é bem importante. Aqui se espera uma desaceleração, um crescimento negativo. Então, aqui no caso do primeiro trimestre, uma redução de 0,5 e no acumulado de -2, tá? Então, começa a entrar de repente a economia japonesa se isso se concretizar num cenário, então, de contração, né? De uma possível recessão. E aí, depois, então, voltando para a apresentação, a gente tem China. O FMI reviu em alta as previsões de crescimento econômico para a China, citando aí um primeiro trimestre forte, com uma necessidade, então, de um pacote de políticas mais abrangente para resolver os problemas de setor imobiliário. Sabemos que a China tem graves problemas com isso, tem estimulado de uma certa forma, com taxas um pouco mais baixas, tentando trazer principalmente financiamento ali por parte do setor imobiliário, né? Mas é um fator que atrapalha, por muito tempo ajudou, mas que agora está atrapalhando muito a economia. A gente teve também uma criação de um fundo de 475 bilhões de dólares para desenvolver a indústria de chips e competir com os Estados Unidos. Olha só que interessante. Então, já mostra para a gente como que esse setor está crescendo e pode trazer muita evolução aí para a economia de modo geral. E também, dados oficiais mostraram contração inesperada no setor industrial em maio. Então, a gente conheceu o índice de gestor de compra, que caiu para 49,5%. Então, por isso que reflete os desafios econômicos um pouco mais persistentes
por parte da China. Então, de momento, ainda não se mostrou essa potência como um todo, porém, o FMI reviu, então, para as perspectivas de crescimento para 2024. Esse acaba que contradiz um pouco. Então, a gente tem um PMI um pouco mais, um índice de gestor mais fraco, só que a gente teve uma revisão de crescimento pelo FMI. Então, vamos acompanhar como que vai ser o desenrolar, principalmente da semana, por parte da China. A balança comercial pode trazer um pouco de movimentação nesse sentido. Aqui a gente tem o índice da China spot, tá? Mercado à vista. Então, aqui a gente teve uma máxima em 7.015, batendo, então, nas regiões de 6.345, aproximadamente perto dos 38,2, tentando voltar e se manter sobre os 6.500, tá? Então, aqui a gente vê, inclusive, no RSI, máximos decrescentes. Ainda não está numa sobrevenda. Pode ser que ele venha corrigir, de repente rompa essa região que foi desse máximo anterior e venha buscar os 38,2. E aqui, de repente, poderia dar uma sobrevenda, me fazendo pensar um pouco mais num cenário de alta quando chegar nessa região, tá? Então, cenários de preços aqui para tomar em consideração. Bom, voltando para a apresentação, vamos falar do mercado europeu, que o foco para essa semana é a decisão de política monetária. Philip Lane, que é um dos membros do BCE, anunciou, através do Financial Times, que o BCE está pronto para começar a reduzir as taxas de juros, embora permaneçam restritivas no longo desse ano para garantir que a inflação continue diminuindo. Então, o que ele trouxe de informação para a gente? Que vê muita possibilidade, então, da redução de taxas agora nessa reunião de quinta-feira, mas que isso não quer dizer que mudou completamente a política, né? Que passou de Hoxt para Dovish, no caso, né? Então, ele propõe que ainda vê perspectivas de manter as taxas altas, de repente vai fazer uma primeira redução, e aí depois, quem sabe, talvez mais uma ainda esse ano, e não, né, reduções muito agressivas, e reduções mais pontuais, porque a taxa de inflação segue alta. Então, há uma expectativa de redução, então, de 25 pontos, passando para 4,25%, tá? Então, saindo de 4,5% para 4,25%, principalmente após os dados de PMIs positivos. Então, hoje a gente conheceu no calendário da semana, a gente vai dar uma olhada, dados de PMIs positivos. Então, mostra que a economia europeia está crescendo. Então, dá margem para o Banco Central reduzir as taxas de juros, porque a inflação também está dentro de um patamar um pouco mais controlado, próximo da meta. Então, mostra, isso dá um pouco mais de incentivo para voltar ao crescimento, né? Não tem tanta necessidade de manter as taxas de juros tão restritivas assim. Agora, o que o mercado quer saber, quantas reduções pode se esperar no BCE para esse ano? Será que vai ser uma, duas? Alguns analistas até comentam sobre 3 reduções. Então, vamos acompanhar como que vai ficar, principalmente no discurso, depois da decisão de taxas, meia hora depois, Christine Lagarde vai falar, principalmente pelas perspectivas. E é aí que a gente consegue entender um pouco mais do olhar a futuro, né? O que a gente pode esperar. Nesse contexto, a gente espera muita volatilidade no euro e principalmente nas moedas ali da região. Libra pode movimentar, como eu falei no início, dólar canadense por conta de decisão também do Banco do Canadá. Então, vamos dar uma olhada principalmente no gráfico, e assim fica mais fácil para a gente visualizar. Então, aqui ó, no calendário, eu vou colocar Alemanha, vou colocar também Reino Unido, para a gente ter uma ideia das informações, e União Europeia, tá? Então, para essa semana, hoje a gente conheceu os dados de PMIs, tá? De manufatura. Então, eles vieram muito bons. Do Reino Unido veio 51,2, veio acima, tá? Já num cenário, então, de expansão, que foi acima de 50 pontos. O da zona euro também veio 47,3, veio acima, e o 45,4, que também veio acima dos PMIs para a Alemanha. Então, amanhã a gente vai conhecer os de serviços, amanhã não, desculpa, na quarta-feira. A gente vai conhecer os de serviços, e na quinta, então, às 9h15 da manhã, a gente tem decisão de taxas do Banco Central Europeu, numa expectativa de sair de 4,5% para 4,25%, então, as taxas de juros, tá? Nessa semana, a gente ainda vai conhecer o PIB do primeiro trimestre. Essa daqui praticamente é a segunda leitura, então espera ainda um crescimento saindo de 0 para 0,3, tá? E no anual,
de 0,1 para 0,4, além de produção industrial para a Alemanha, que a gente vai conhecer na sexta-feira, tá? Então, basicamente, vai ser um dos eventos também mais importantes, pensando por parte de Europa, a decisão de taxas do BCE, principalmente, né, nessa expectativa de redução de taxas de juros. Muitos membros têm apoiado essa postura, então o mercado praticamente já está meio que descontando isso. Esse cenário de redução de taxas, em teoria, é para trazer uma deficiência ali para a moeda e um fortalecimento para os índices. No caso, o DAX, que corresponde ao índice da Alemanha, pode trazer um sentimento um pouco mais de alta. O DAX que estava trabalhando recentemente em suas máximas históricas, na região dos 19 mil pontos, deu uma corrigida desde o dia 15 de maio, aproximadamente, bateu máximas. Dali para cá, ele já corrigiu em torno de 15 dias 2,97%, depois agora ele já teve uma certa recuperação de quase mais de 1%, tá? Então, esse cenário até quinta-feira pode trazer um sentimento mais positivo para o DAX, tá? Então, muita atenção por aqui. DAX corresponde às 40 maiores empresas de capitalização da Alemanha e é o índice referência da Europa. Claro que a gente tem Eurostoxx, tem o índice italiano também, o CAC 40, né, o francês, então a gente tem vários outros índices, mas o DAX acaba sendo a referência, né? Assim como, por exemplo, o Standard & Poor's é a referência para os Estados Unidos. Então, aqui, regiões de preço, basicamente, 23,6 depois das máximas históricas, considerando o último movimento, o último mínimo aqui também, né? Esse movimento ali de alta. Então, a gente tem 23,6, que ele respeitou bem, e agora ele está vindo, então, ó, de um máximo decrescente, tá? Vamos ver se vai ser, se ele vai conseguir romper essa região de resistência aqui, que seria em torno de 18,841, para pensar em buscar os novos máximos históricos. Tudo isso ainda para acontecer essa semana. No RSI, a gente vê máximos decrescentes, ainda não está numa sobrevenda. Então, de repente, aqui ele pode começar a pensar, ou ele segue, né, numa tendência de mais um máximo decrescente, ou pode testar 23,6, ou ele já começa a testar resistência por aqui, isso no DAX. Eurodólar, ele vem para um cenário bem positivo, frente ao dólar, então ele está próximo a romper essas regiões aqui anteriores, que foi também uma certa resistência, corresponde a um máximo anterior decrescente, tá? Que é a região de preço de 1,080 praticamente. 1,089, 1,090. Então ele veio com muita força, principalmente na sessão de hoje, com esses dados de PMIs, veio trazendo ali um cenário bem positivo ainda para o euro. E aí, com isso, muita atenção, pode ser uma resistência, pode ter algum tipo de correção, principalmente nesse cenário, então, de redução de taxas por parte do BCE. Ainda assim, está próximo de uma região de sobrecompra, mais acima da média de 200 períodos, então tende a ter uma certa recuperação por aqui. Libra, se a gente falar então também, Libra vem para um cenário também de alta, testando resistência, atenção aqui nas regiões de 1,27975 praticamente, né? Testando resistência por aqui, pode vir uma correção, aqui também foi um máximo anterior decrescente. Então, mais que nada, atenção, se romper, a gente tem as regiões de 1,28585, um pouco mais acima, que seria esse máximo anterior. Aqui ele já está numa região próxima de sobrecompra, num gráfico diário, poderia encontrar uma certa correção adicional, certo? Bom, para a parte de Europa, a gente tem ainda FTSE 100, que depois que é o índice correspondente ao mercado do Reino Unido, né? E ele atingiu aqui, então, um máximo histórico também nas regiões de 8.496, 8.450, quase 8.500 praticamente, né? E isso foi também no dia 14 de maio. Então, de lá para cá, ele corrigiu num total de 4%, e agora ele já vem recuperando bem, pelo menos ali mais 1,6% aproximado, tá? Então, aqui também a gente vê mínimos crescentes, possibilidade da Libra ali de uma certa recuperação. Vamos ver o que pode acontecer. Eu falei do Canadá para vocês, vou até limpar aqui o gráfico e colocar o Canadá, só para a gente ver as possibilidades, tá? Então, decisão de taxas vai ser na quarta-feira, às 10h45, tá? O meu relógio aqui da plataforma tá uma hora mais cedo, porque eu tô em Santiago, no Chile, mas para vocês, horário de Brasília,
às 10h45 da manhã, uma perspectiva para sair de 5 para 5,75. Então, também pode trazer uma volatilidade ali no mercado, principalmente no dólar canadense. Então, muita atenção com essas paridades que tenham o euro, que tenham o dólar americano e principalmente com o dólar canadense, que pode ter variação. Então, a ideia aqui é tentar entender se vai trazer força ou fraqueza. Então, quando eu tenho uma redução das taxas de juros, em teoria, traz então um enfraquecimento da moeda, tá? Então, muita atenção por aqui. E, bom, voltando na apresentação, só para trazer aqui para vocês um comparativo da inflação comparada com Estados Unidos em 3,4, zona euro 2,6, Reino Unido 2,3 e Alemanha 2,2. Então a gente tem Europa um pouco mais favorável em relação à inflação, próximo já, né, dentro da casa dos 2%, 2,6, ali 2,3, diferente dos Estados Unidos, que não consegue reduzir nem a 3%, nem abaixo de 3%, ainda um pouco mais persistente em 3,4%, e isso afasta um pouco mais as possibilidades de redução das taxas de juros, tá? Vamos falar então de mercado americano, trazendo aqui para vocês um pouco das perspectivas. Neil Kashkari destacou recentemente a estabilidade da inflação e a força do mercado de trabalho, sugerindo então que não há necessidade de ter pressa para cortar as taxas de juros, ou seja, muitos membros do Banco Central têm tido um tom um pouco mais hawkish, um pouco mais conservador, ou seja, tem um certo receio de começar a redução das taxas e a inflação voltar a subir. Então, a princípio, eles preferem manter as taxas de juros altas por mais tempo para ver se esse reflexo, né, consegue aparecer por parte da inflação. Os dados do PIB do primeiro trimestre evidenciaram uma desaceleração, revisou aí um crescimento de 1,3 abaixo da estimativa inicial. Aqui a gente tem um comparativo do PIB e também do Conference Board, né, que é um indicador também que mede crescimento. Geralmente, quando o Conference Board começa a ter um cenário negativo, a gente tem cenários também de PIB negativo, né? Então, aqui a gente já tem um Conference Board negativo. Por enquanto, ainda o PIB não está negativo, mas ele está desacelerando. Então, a última leitura foi 1,3. Então, aqui a gente começa a ficar atento para entender se de fato a economia americana vai começar a apresentar uma desaceleração tão forte, com uma inflação muito alta, isso pode ser um cenário de estagflação, tá? Quando a gente tem uma inflação que não dá trégua e a gente começa a ter uma desaceleração da economia e uma inflação ainda muito alta, tá? Então, muita atenção do que a gente pode esperar daqui para frente na economia americana. E essa semana, além, né, sexta-feira a gente conheceu o dado de inflação preferido pelo Fed, que foi o PCE, que veio num ritmo mais lento, assim, até que foi dentro das expectativas, veio 0,2% em abril, trouxe um sentimento um pouco mais negativo, mas a semana começou, parece que com um tom um pouco mais otimista, né? Vamos dar uma olhada daqui a pouco também no gráfico. E essa semana, então, vai ser marcada pelo mercado de trabalho. Então, nos Estados Unidos, a gente vai conhecer o JOLTS, que é a oferta de trabalho, quantas vagas a gente tem disponível, o ADP, que mede o mercado de trabalho por uma fonte privada, e o NFP, né, o famoso payroll, que mede toda a força de trabalho, descontando ali o mercado não agrícola, né? Então, tudo a gente vai conhecer toda a mão de obra e o que corresponde ao mês de maio, referente todos esses dados essa semana. Então, muita coisa para acontecer. O mercado de trabalho, como eu falei anteriormente para vocês, remete à inflação, né? Então, se a gente tem muitas pessoas trabalhando, ou pelo menos muita, né, oferta de trabalho, o Jobs vai mostrar isso para a gente, novas gerações de oferta de trabalho, isso dá aquecimento para a economia, as empresas estão mais confiantes, estão gerando empregos. E isso pode trazer, então, um cenário também de consumo, né? Pessoas trabalhando, mais confiantes com a economia, consomem, e isso é um fator inflacionário. Então, dependendo de como for esses dados para essa semana, pode trazer um sentimento de repente um pouco mais negativo e afastar as possibilidades de redução das taxas de juros pela Reserva Federal. Aqui, inclusive, como eu estava falando para vocês, os dados dessa semana podem influenciar, então, as projeções de política monetária. Hoje, de acordo com o CME,
as perspectivas para redução em setembro, na reunião do dia 18, está em 51%. Então, a gente vai ter, inclusive, uma reunião no dia 12 de junho, depois dia 31 de julho e do dia 18 de setembro, tá? Então, na próxima semana, a gente tem Reserva Federal. Nessa reunião do dia 12 de junho, a gente vai conhecer o novo calendário de dot plot, que é quando a gente consegue entender um pouco mais das perspectivas. O último calendário de março deu 3 reduções de taxas para esse ano. Então, agora em junho, a gente vai conseguir ver se vai manter as 3 reduções. Se for manter, a gente começa a pensar setembro, novembro e dezembro, porque daí não tem outras reuniões mais. Agora, se o calendário de dot plot mostrar de repente só 2 reduções ou uma, aí o mercado começa a questionar se isso pode acontecer em setembro ou novembro, ou quem sabe até dezembro, tá? Então, essas são as perspectivas para o mercado americano. Vamos dar uma olhada no gráfico? E aqui eu vou deixar só Estados Unidos agora. E olha quanta informação. Imagina quando a gente soma todos os dados de todos os países, né? Então fica meio confuso. Então, para vocês, às vezes é mais fácil separar por países também, assim como eu estou fazendo, para conseguir identificar aqueles fatores que são mais decisivos e mais importantes. Então, hoje o que movimentou foi o índice ISM, né? Então, ele veio forte, acima de 50%, 50 pontos. Então, mostra um cenário de expansão. A gente tem, como eu falei para vocês, o JOLTS, então, a partir de amanhã, às 11 horas da manhã. Então, a gente tem uma expectativa de uma redução de 8.488 para 8.34. Depois, na quarta-feira, a gente tem o ADP, que vai ser às 9h15 da manhã, de 190 para 175. E na sexta-feira, a gente tem o mercado de trabalho, às 9h30, de 175 para 190. Então, aqui eu tenho expectativas de redução do JOLTS e do ADP, mais um payroll um pouco mais forte, tá? Então, vamos ver como que vai ser isso. Além de tudo, né? Além de tudo, a gente tem pedidos de subsídio de desemprego na quinta-feira, toda quinta-feira, tá? Toda semana esse dado, às 9h30. Então, aqui também a expectativa é de um leve aumento. Então, pode ser um tom positivo, né? O que está contradizendo aqui um pouco é o payroll. Lembrando que na última leitura ela veio muito bem, né? Se esperava uma geração de empregos muito maior e veio bem menor, veio 175 mil. A gente vai conhecer também taxa de desemprego, que pretende, né, a expectativa de uma manutenção. Então, tudo isso é o que praticamente vai movimentar o mercado americano essa semana, tá? De momento, vamos dar uma olhada no Nasdaq. Ó, então, o Nasdaq corresponde aí às 100 maiores empresas de capitalização, né, de tecnologia dos Estados Unidos. Bateu máximas históricas também recente. Então, aqui, ó, chegou em máximas no dia 28 e reduziu aqui, chegou a corrigir 3,70%, já está recuperando bem também, em torno de quase 2%. Próximo novamente das máximas históricas. Então, o mercado de trabalho essa semana pode dar o tom, principalmente de repente trazendo o índice novamente para as máximas históricas, região de resistência, pode ter correção. Então, muita atenção. Aqui, de repente, ó, nessa região de resistência, se ele vir buscar, se as notícias forem boas, né, pode vir buscar nova máxima e vir para uma região de correção também novamente, tá? No RSI, ele me deu máximas região de sobrecompra, não está sobrevendido, pode vir ainda buscar um cenário um pouco mais de alta, tá? Standard & Poor's, muito parecido também. Então, também atingiu máximas históricas recentes, corrigiu mínimos crescentes, e aqui a gente tem possibilidade, ele está tentando se manter sobre os 5.300 aqui, né? A gente vê uma sombra muito grande, um corpo pequeno, gerou uma certa dúvida no mercado, mas a ideia é pensar se ele vai voltar a recuperar aqui as máximas históricas novamente. Então, aqui a gente tem região de resistência a levar em consideração, tá? E muita atenção aqui para possíveis correções. Então, aqui eu tenho, ó, mínimos crescentes, aqui, aqui. De repente, essa região dos 5.300, ó, ele pode voltar a ser mais um mínimo crescente anterior, tá? E eu sei que vocês gostam muito do ouro também. Ouro tem ficado um pouco mais
lateral recentemente, depois das máximas também que atingiu, respeitou aqui as 23,6. E antes de falar do ouro, vamos falar do dólar index, que aqui ele mede o dólar frente a uma cesta das principais pares médio, né, das principais moedas. Libra, euro, ien, franco suíço, né? E aqui a gente tem uma queda, né, da força do dólar, principalmente agora passando da média de 200 períodos no gráfico diário. Ainda não está numa sobrevenda, mas está próximo do meu 61,8. Então aqui pode ser uma região de fundo. Vou até aproveitar. Nessa região, ele pode testar um cenário um pouco mais de alta, tá? Região de suporte. E aí, muita atenção. A gente vê que o dólar perdeu muita força. O ouro tem uma correlação negativa com o dólar, mas ele não recuperou na mesma proporção, tá? Então, o ouro ainda tá... Ó, vou até comparar aqui para vocês. Então, aqui a gente vê que o dólar teve uma queda muito forte e o ouro praticamente está lateral. Isso pode ser uma caracterização de consolidação e me trazer um cenário de continuação de tendência, tá? Então, o ouro, que estava num cenário um pouco mais de alta, ele pode vir a buscar, quem sabe, novas máximas essa semana. Vai depender muito, acredito que está nessa expectativa do que vai acontecer, tá? Então, o BCE, inclusive, trazendo um cenário de queda, pode enfraquecer o euro e, consequentemente, favorecer o dólar. De repente, até o ouro pode também corrigir nas regiões de 38,2. Vai depender muito do discurso, de como vai ficar o tom daqui para frente, tá? Bom, acredito que dos principais índices, moedas, a gente acabou falando. Vou voltar novamente aqui para a apresentação, só para a gente falar um pouquinho sobre as commodities. Vou trazer bem rápido aqui para vocês regiões de preço importantes, tá? Gás natural. Os mercados energéticos reagiram à decisão da OPEP sobre prolongar os cortes de produção. Então, gás natural sofreu variações também por conta disso. Na Ásia, as temperaturas extremas aumentaram a procura por gás, então levando as importações no sul da Ásia a níveis recordes. Essa procura pode restringir a oferta disponível, aumentar ainda mais os preços à vista, que já subiram cerca de 1/3 desde abril, atingindo um máximo de quase 6 meses. Isso pode também trazer variação no preço do gás americano, que é o que a gente encontra, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente observar o gás natural, ele chegou já quase os 3 dólares, né? Chegou a bater muito próximo ali dos 3 dólares, tem dado uma certa corrigida. Aqui, inclusive, se eu colocar uma FIBO desde esse último mínimo, para a gente conseguir entender até onde ele poderia vir. Então, ó, bateu quase próximo da média de 200, que seria nos 38,2, né? E aqui ele tentando voltar a buscar os 3 dólares do gás natural. Então, vamos acompanhar alterações também climáticas, pode fomentar o consumo e trazer o preço um pouco mais alto aí também em relação ao gás natural. O ouro, como eu falei, permanecem praticamente estáveis, um dólar mais forte, rendimentos mais elevados do Tesouro, junto com comentários mais agressivos de membros da Reserva Federal, pesam um pouco no sentimento do mercado. Então, o PCE, que foi a publicação medida preferida da Reserva Federal na sexta-feira, também influenciou a estabilidade do preço do ouro, tá? Então, o ouro, eu já mostrei o gráfico para vocês, dentro daquelas condições, pode ter variação, principalmente nessa semana. O petróleo, a gente teve informações da OPEP que concordou em prolongar os seus cortes de produção até 2025 em 2 milhões de barris por dia, redução que desempenhou um papel fundamental no apoio dos preços acima dos 80 dólares para esse ano. Então, eles vão estender essas reduções de produção para tentar trazer o preço, né, para o mais alto possível. O ideal para a Arábia Saudita, no caso que é a líder ali, né, a maior produtora, é que fique em torno de 100 dólares, né? Então, eles têm tentado convencer ali todos os outros participantes do cartel a fazer, né, a participar dessas reduções para fazer elevar o preço. Por enquanto, o preço tem ficado de uma certa forma controlado, isso tem sido bom, principalmente para a inflação, que com um petróleo muito alto também foi um dos fatores que dificultou ainda mais para a inflação reduzir. Então, esse é um ponto importante. Então, vamos ver com esses detalhes, com essas mudanças em relação ao PEP, se de fato isso pode influenciar muito aí nos preços, tá? Recentemente caíram os preços,
no contexto das perspectivas econômicas mais frágeis por conta da China, como eu falei no começo, que é o principal consumidor, e de dúvidas quanto ao ritmo das reduções das taxas de juros. Então, só para vocês entenderem, quando a gente tem bancos centrais reduzindo taxas de juros, eles querem estimular, de uma certa forma, a economia, o crescimento, né? Isso, obviamente, estimula consumo de energias, né? Como o petróleo. Então, como a gente tem ainda muita dúvida, principalmente pelos Estados Unidos, quando essa redução vai começar, então ainda o mercado não acredita tanto nessa atividade a todo vapor. Então, por isso que o preço do petróleo corrigiu recente, tá? Então, aqui, para a gente trazer, só para vocês verem a questão do gráfico, no Brent, tá, que corresponde, então, ao petróleo da OPEP, ele corrigiu 78,15 sendo cotado agora. Região de 80 dólares pode ser uma região de resistência, já está abaixo de 61,8, aqui praticamente já perdeu essa região de FIBO, tá? Então, aqui eu começo a pensar em máximos decrescentes, ó. Então, aqui eu começo a pensar aqui, ó, máximos decrescentes, então é um canal praticamente de um canal descendente, ó. Então, eu tenho mínimos e máximos decrescentes, tá? Então, vamos entender se ele rompe essa região. Se romper, a gente tem esse nível, outro nível aqui, que seria 76,50. Como o mercado, de uma certa forma, esperava esse tipo de atitude, por isso também que reagiu de uma forma um pouco mais para o negativo. Mas vamos ver se ela vai se sustentar, porque senão pode buscar um pouco mais de alta para esse movimento. Vai depender muito também que essa semana a gente vai ter inventários de petróleo, tá? Então, isso também pode mover. Estoque de gasolina, então tudo isso movimenta bastante, tá? E, por último, a gente tem o cacau. O cacau tem trazido muitos olhares, principalmente porque ele fechou em alta por 19 meses consecutivos. Seus preços bateram recordes no início desse ano. Perdeu fôlego agora em maio. Seus contratos aí caíram cerca de 20%, cerca de 7.800 dólares a tonelada. Chegou a bater mais de 10 mil dólares, 11 mil dólares. Isso por conta de efeitos climáticos, né? E, obviamente, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Como a gente teve uma correção muito grande no cacau recente, isso ainda não quer dizer que é o fim dos preços recordes, tá? Mas porque também existe um déficit entre a oferta, o que está sendo disponibilizado, por conta de muita chuva, muito problema climático, seca e etc. A colheita está sendo menor pela demanda que segue sendo, né, firme, segue aquecida. Então, isso pode refletir em algum momento também nos preços. Então, aqui, ó, se a gente observar, o cacau num gráfico diário, ó, ele chegou a bater, então, as máximas em 11 mil dólares e 700 a tonelada. E depois, isso foi em 18 de abril, depois ele corrigiu em torno de um mês, cerca de 40%, tá? Desses 40%, ele já recuperou aproximadamente 39, 38%, tá? Então, a gente tem ainda um espaço, de repente, regiões de 10 mil dólares pode ser uma região de resistência, um número redondo, muita atenção por aqui, tá? Então, de momento, ele está sendo cotado em 9.448, a gente vê máximos crescentes, então, muita atenção aqui. Hoje, inclusive, tem uma volatilidade bem alta, chegou a bater os 10 mil, veio para um cenário mais de queda e está fazendo aqui um mínimo crescente, tá? Num RSI, ele está próximo de uma sobrecompra, mas ainda tem espaço. Então, muita atenção aí para o cacau. Se você quiser também entender um pouco melhor, enfim, na parte de notícias, aqui você pode pesquisar cacau. Saiu várias informações, inclusive um relatório informativo, tá? Então, com todos os detalhes sobre essa commodity, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Não deixe de seguir, acompanhar o nosso canal, compartilhar com algum amigo e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.